Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família nestes dias de isolamento social, seja sobre a sua saúde, seja sobre o seu coração, seja sobre a sua fé. Bem-vindos a mais um curso na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo, no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Eu sou o pastor Ale Rocha, tenho nos visto já aí em algumas mídias sociais, mas estamos hoje aqui para dar uma excelente notícia. Fizemos uma enquete com alguns irmãos que nos acompanham nas mídias sociais a respeito do qual curso nós daríamos aqui na escola. E Apocalipse, acredite, ganhou disparadamente. É verdade que a pandemia, o coronavírus, suscitou isso no coração das pessoas. Será se o que nós estamos vivendo é ou não é os fins dos tempos? Entende-se por fim dos tempos aqueles eventos de alcance mundial, de terremotos, de sinais nos céus, né? Todos aqueles que tradicionalmente nós conhecemos como os princípios das dores, ou, em outra parte, a grande tribulação, que são eventos que antecedem, alguns acreditam assim, a volta, a segunda vinda de Jesus a este mundo. Queridos, o estudo do curso de Apocalipse, ele será ministrado exclusivamente online e ele é 100% gratuito para você, e você pode compartilhar ele à vontade. Só que nesse curso nós trouxemos algumas novidades. A primeira delas é a criação de um grupo de bate-papo. Eu, particularmente, iria criar um grupo no aplicativo Telegram, mas muitos de vocês não têm acesso, não sabem usar, não conhecem a ferramenta. Então nós decidimos utilizar o grupo de WhatsApp. O que seria esse grupo? Qual a finalidade dele? Primeiro, eu não vou colocar nenhum de vocês. Segundo, esse grupo não terá conversas paralelas ou aquele imundo de mensagens. Esse grupo ele é para você que está participando do curso, para você que tem interesse em algo além das aulas. Então aqui embaixo na descrição, na descrição desse vídeo, vai ter lá algumas informações adicionais, dentre elas o link do curso, o link do WhatsApp. Então você pode clicar nesse link, ele vai te levar para o grupo de WhatsApp e então você vai poder se adicionar a ele. Uma vez que você é adicionado a esse grupo, eu vou te enviar o conteúdo dessa aula, o arquivo PDF, de todos os slides que nós iremos partilhar com vocês. Então você vai ser ministrado a aula e você também vai ter o conteúdo dessa aula, além de alguns conteúdos adicionais que nós porventura poderemos compartilhar com você. Outra questão também importante é que a cada vídeo postado, no caso hoje será a aula 1, você vai poder fazer comentários, perguntas, dúvidas, e esses comentários terão que ser feitos aqui, nesse vídeo no YouTube. Porque quando você fizer este comentário, eu vou receber essa pergunta ou no meu e-mail ou na minha notificação. E essa pergunta vai ser respondida lá no grupo do WhatsApp. Pode ser que este grupo, pode ser que essa sua dúvida ou esse seu comentário, ele seja de grande valor para outras pessoas, né? Podemos dizer então que este grupo de WhatsApp, ele é um grupo VIP, ele é um fórum de discussões, de comentários. Então, a forma de você interagir no grupo de WhatsApp é comentando aqui nesse vídeo.
comenta o vídeo, faça perguntas, tira dúvidas. Por favor, sejam criteriosos quanto a ser questões referentes, né, à aula ministrada. Outra questão também a ser abordada frente ao curso de Apocalipse é que nós estaremos fazendo uma abordagem textual. Queridos, existe uma celeuma de misticismo em cima do livro de Apocalipse. Eu já ouvi grandes coisas, eu já vi grandes absurdos sobre a marca da besta, sobre se a marca da besta vai ser um chip intra da pele, se a marca da besta vai ser. Eu já ouvi falar que o Papa era o anticristo. Eu já ouvi falar que todos os presidentes dos últimos 20 anos dos Estados Unidos eram anticristo. Sobre as teorias dos Illuminatis, sobre a nova ordem mundial que está sendo preparada. Vamos falar sobre tudo isso ao longo do curso, mas é necessário que a gente faça uma bem feita introdução ao livro de Apocalipse. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Eu estimulo você a vir conosco, a navegar conosco por essa linda jornada. O que você vai precisar então? Estar atento aos vídeos, estar atento aos comentários dos vídeos. Se possível, se você já segue aqui o nosso canal, siga o nosso canal no YouTube. Aqui embaixo, aqui em algum lugar, aqui deve ter um sininho aqui. Marque esse sininho para que você seja avisado de todas as nossas publicações, todas as nossas novidades. Além disso, é importante talvez você ter algum material, uma espécie de um caderno antigo que você possa ter em casa, separar uma matéria. E você sempre assista com um papel, caneta na mão, para que você possa, além de ser ministrado, você possa também tirar eventuais dúvidas, anotar eventuais inspirações que você tiver. Ok? Mas vamos fazer uma breve oração? Eu quero orar por você, vamos orar pelo nosso curso, que Deus possa nos abençoar. A previsão é que a cada semana, geralmente aos domingos, 9 horas da manhã, seja disponibilizado as aulas. Essas aulas vão ter em torno de 45, uma hora de duração, é o que esperamos, tá? Se houver a necessidade, em uma aula, nós iremos ter mais de um vídeo, mas sempre não queremos ocupar mais o seu tempo, a sua vida. Nós iremos disponibilizar apenas este conteúdo semanal e vamos gradualmente tendo a aula ao domingo e durante toda a semana lá no grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários dos vídeos, debatendo, conversando, trazendo informações para que a gente possa juntos, em nome de Jesus, conseguir crescer nesse conteúdo que é Apocalipse de João, um livro maravilhoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos pela oportunidade que temos de livremente falarmos a respeito das coisas do Senhor. Obrigado por este irmão que se conecta comigo, por essa irmã do outro lado, seja da tela da televisão, do celular. Oro em favor da sua vida, oro em favor das suas necessidades, sejam elas quais forem. Mas oro para que a bênção, que a paz do Senhor esteja sendo derramada sobre essa vida de forma abundante, Pai. Peço que o Senhor tire tudo aquilo que não seja do Senhor, que o Senhor possa trazer paz, possa trazer clarificação a essa mente, possa trazer paz a esse coração. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, cumprir os teus propósitos sobre essa vida. Que a família dessa pessoa seja abençoada em nome de Jesus, que a provisão do Senhor seja derramada, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor nos guie através dessa linda jornada que é Apocalipse de João. Amém.
Queridos, algumas pessoas eu tenho observado têm usado diferentes versões bíblicas. Em outro momento falaremos sobre isso. Mas eu recomendo que você, se possível, utilize a versão NVI. Eu utilizo tanto no meu celular quanto no meu notebook, aqui no meu computador, a versão da YouVersion, que é, né, da Bíblia da Life Church, da YouVersion. A minha Bíblia que eu ministro na igreja, ela também é uma Bíblia NVI, por mais que eu tenha algumas outras Bíblias aqui. A minha Bíblia de cabeceira de estudo eu uso a versão Genebra, né? Mas eu tenho algumas outras Bíblias aqui de estudo, tenho alguns outros comentários, mas a minha Bíblia mesmo de pregação, pra você ter uma ideia aqui, uma Bíblia que eu uso é a Bíblia da versão NVI. Olha que linda essa aqui, tem até espaçozinhos aqui na lateral para a gente poder fazer anotações, comentários, que é a Bíblia de pregador, tá? Mas também tem uma Bíblia de estudo que eu uso a Genebra, mas você pode usar a NVI, a ARA, a própria NVT. Só não recomendo para estudos que você utilize neste momento na sua leitura devocional nem a Revista Corrigida, nem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Fora isso, vamos para cima, ok? Vamos dar início então nessa aula introdutória. Apenas algumas advertências, né? Seja uma pessoa que comece as coisas e termine. Não seja uma ponte incompleta. Todas as vezes que você começa e não termina algo, você está gravando algo na sua alma, dizendo que você não é capaz. Então, todas as vezes que você enveredar numa jornada, vá até o fim, ou até que Deus te mostre, te diga que aquilo não é para você. Tá? Nós estamos começando uma jornada linda de estudo de Apocalipse. Vão ter dias que você vai falar assim, uau! Vai ter outros dias que você vai se achar um pouco monótono. Dependendo como está a sua vida em determinada aula, talvez você possa estar sufocado por algum momento da vida, outras vezes triste. Não deixe que as circunstâncias da sua vida determinem a despeito do que Deus tem para você. Tá bom? Vamos lá? Então vamos mudar aqui a nossa tela. Glórias a Deus. Bem-vindos ao curso de Apocalipse. E nós vamos então na aula 1 e vamos fazer então primeiramente um esboço do livro, tá? O nosso versículo-chave, o versículo-chave do livro é Apocalipse capítulo 1, verso 19. E diz assim, olha: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, Apocalipse ele é um livro de revelação, ele é um livro profético. Então, veio uma divina palavra ao apóstolo João, né? E essa palavra veio a ele trazendo uma clara direção que ele deveria escrever. Interessante isso, né? Sobre a palavra escrita, né? Sobre a importância da escrita na revelação de Deus na humanidade. Deus poderia simplesmente se revelar aos corações, Deus poderia simplesmente se revelar apenas na vida da pessoa, mas Deus ele decide deixar uma impressão do seu testemunho e da sua revelação na vida de alguém, da sua experiência, né, proporcionada na vida de algumas pessoas. E ele fala, olha, esse testemunho precisa ser deixado para a posteridade, e a forma que Deus usa é a escrita. A tecnologia muda, as culturas mudam, mas desde que o mundo é mundo, Deus, quando decide deixar o seu testemunho
perpetuar a sua intervenção na humanidade, ele diz: escreva, escreva. Interessante, lindo, né? A Bíblia é a resposta obediente do homem a essa revelação de Deus, dizendo aos seus ouvidos, ao seu coração ou às suas intenções: escreva. E aqui nós vemos mais uma vez Deus dizendo: escreve, registra, deixe para a posteridade, né? Deixe uma marca. Olha, eu estou tendo um momento, uma experiência com você, e eu quero que as pessoas ouçam, a respeito disso. E eu quero já fazer dessas aulas também, de certa forma, inspirativa, inspiracional. Eu quero te perguntar, e aí? Qual é a sua mensagem que você tem deixado a respeito das suas experiências com Deus para a posteridade? Você tem deixado este legado na sua vida, seja de forma escrita ou de forma vivencial, através de um discipulado, através de fazendo discípulos, através de discipulando alguém? Porque as suas experiências com Deus não devem ir com você para o caixão, elas devem ser testificadas. Um discípulo, ele é um seguidor de Jesus, e um discípulo, ele é uma testemunha de Cristo. A mensagem do Novo Testamento, ela é exclusivamente essa: olha, venham e ouçam o que eu vi e ouvi de Deus, né? Até o apóstolo Paulo, ele fala: Jesus apareceu a mim e se revelou. Ouçam essa experiência. Então, por isso podemos entender o texto que diz: eu criei de crer, por isso eu falo, né? E aquilo que eu falo, de alguma forma, isso é impresso na vida das pessoas, né? Então, a primeira parte que nós precisamos entender é a revelação de Cristo, né? Então é um esboço. Então o versículo chave é de 1:19, e a partir de agora nós vamos dividir, nós vamos esboçar o livro, tá? Primeiro ponto que você precisa entender é que o capítulo 1, as coisas que João viu, né? João está vendo algo. E o que João viu? João vê Cristo glorificado como rei, na figura daquele que rege, na figura daquele que está assentando ou assentado no trono. Ele vê o trono de Deus, e ele vê também o Jesus no sentido de que, além de rei, ele é sacerdote. Simplificando a função e o papel de um sacerdote, podemos fazer em um comparativo com a figura de um profeta. Enquanto o profeta fala da parte de Deus aos homens, o sacerdote, ele fala da parte dos homens a Deus. Então ele leva a Deus as demandas, as pelejas. Diante do trono tem um grupo muito VIP nos céus, na visão de João, que são os mártires. Eles estão lá questionando a Cristo, ao Cordeiro: até quando, Senhor? Não farás justiça, não farás justiça. Até quando, Senhor, não farás justiça entre nós e o nosso adversário? Então, como rei, ele governa; como sacerdote, ele expia o pecado do povo; como sacerdote, ele leva as causas do povo de Deus até os céus, né? Segundo, capítulos 2 e 3, Cristo, ele vai falar sobre, João vai falar sobre as coisas que são, né? Então, enquanto na primeira parte, no capítulo 1, ele tem essa visão, né? Ele está vendo algo. Aqui já é diferente. No capítulo 2 e 3, João, ele é chamado para ver as circunstâncias que estão acontecendo, né? E então ele tem aqui uma mensagem destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos falar depois posteriormente, no estudo dos capítulos 2 e 3,
se essas igrejas elas eram físicas e reais, mas se essa mensagem é apenas para aquelas igrejas daquela época de João, se é uma mensagem para a igreja no sentido da universalidade da igreja, se é uma representação das igrejas ao longo da história, tá? Mas vamos aqui apenas para o esboço, tá? Terceiro, as coisas que serão. Então, olha, o livro é dividido em as coisas que João está vendo, as coisas que estavam acontecendo. No caso, as 7 igrejas mostram as condições do povo de Deus. E, terceiro, as coisas que serão no futuro. Podemos dividir também isso aqui numa questão de perspectiva, né? O que João está vendo nos céus, o que João está vendo na sua volta e o que João está vendo a respeito do futuro. Então, é isso, podemos dividir o livro assim, e aí vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Nesse terceiro ponto, as coisas a respeito do futuro, podemos dividir ele em algumas partes. Parte A, fala-se do capítulo 4 e do capítulo 5. É uma mensagem a respeito do arrebatamento da igreja. João ele é arrebatado e o Cordeiro se assenta no trono. Depois falará sobre os 7 anos de tribulação, do capítulo 6 ao capítulo 19. Tá? A primeira metade do período de tribulação vai falar sobre o capítulo 6 ao capítulo 9. O meio da tribulação, ou em meio à tribulação, do capítulo 10 ao capítulo 14. E a última parte do período da tribulação é do capítulo 15 ao capítulo 19. Tá? Depois, no capítulo 20, vai falar sobre o reino milenar, ou o reino dos 1000 anos. E por fim, vai falar sobre o novo céus e nova terra. Tá? Por que é importante esboçar um livro da Bíblia? Porque quando você esboça isso, você subdivide esse livro em capítulos, dizendo o que trata cada capítulo, ou o que trata cada seção de capítulos, você vai conseguir ter uma perspectiva do todo do livro, né? E qual que é a necessidade de ter essa visão sobre o que é abordado no livro da Bíblia? Tem muitas pessoas que acreditam, e eu não duvido, que Deus possa ter falado com essas pessoas, né? Que pega a Bíblia ali e faz aquela roleta russa, ou aquele, né, Urim e Tumim, né, jogando os dados da sorte, abre um texto e fala: Senhor, fale comigo. E ele abre um versículo, né, isolado e lê. Isso é muito perigoso, porque naturalmente, a grande maioria das vezes, quando a gente faz isso, a gente abre a Bíblia geralmente no meio. Então a maioria vai sair Salmos, Isaías, Jeremias, são livros proféticos. Muitas vezes ali tem profecias exclusivamente dadas ao povo de Israel, mas às vezes acontece de Deus realmente falar. Não duvido, tá? Agora, o que o apóstolo Paulo fala sobre o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Abrir a Bíblia é a mesma coisa de você pegar uma espada lutando contra o inimigo vendado. Você põe as vendas, pega uma espada e alguém vem contra você muito mais bem preparado, e aí você começa a golpear isso de uma forma aleatória. Vai que acontece de você dar um golpe ou acertar um golpe e matar esse inimigo, mas a chance é muito grande de que você perca essa batalha. Agora, quando você pega essa espada e você treina e você se esmera, né, você se esforça, a chance de que você tenha realmente ali uma efetividade na sua luta é muito grande. Não tem, você não invalida a ação do Espírito Santo pelo fato de você estar triste e saber qual texto fala sobre tristeza, de você estar ansioso e saber qual texto da Bíblia fala sobre ansiedade, de você precisar
buscar um texto específico para uma situação específica, isso de forma alguma invalida a ação de Deus na sua vida, muito pelo contrário. Eu acredito que enaltece, né? Jesus teve um embate com o diabo em Mateus capítulo 4, e o diabo o confronta usando textos de Deuteronômio, e Jesus, em contrapartida, luta, vence a tentação do diabo, manejando a espada que é a palavra. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. Como eu disse que essa aula também vai ser inspiracional. Olha essa nota que legal. Jesus venceu a tentação do diabo usando a palavra. E você está tentando vencer a tentação do inimigo como? Orando apenas? Dizendo eu posso, eu quero e eu consigo? Aprenda a usar a espada do Espírito e o escudo da fé. Tá bom? Então, nós esboçamos um livro para saber sobre o livro, tá? Nós não abordamos o livro de uma forma esotérica apenas, mística. Nós entendemos que existe o contexto espiritual e entendemos que existe muitas vezes alegorias. Vamos entender que existe muitas vezes nesse livro, então, além do comum, a simbologia, mas nem sempre essa questão do místico ele está presente no texto. Vocês verão que a coisa é um pouco mais simples do que nós às vezes queremos ver, tá? Vamos continuar? Então a primeira parte que nós fizemos foi esboçar o livro. Entendemos que existe um versículo chave que sintetiza o livro, e nós subdividimos esse livro em 3 partes ou 3 perspectivas a partir da revelação do apóstolo. A primeira, a respeito das coisas que ele está vendo. Depois, as coisas que realmente estão acontecendo no seu dia, no seu contexto, né? E, em terceiro ponto, as coisas que ainda acontecerão. E estas, por sua vez, entendemos sobre o arrebatamento da igreja, os 7 anos de tribulação, reinado milenar e novos céus e uma nova terra. O livro de Apocalipse, vocês vão entender que ele é uma mensagem de esperança. Tem muita gente, acredita, que tem medo de ler o livro de Apocalipse imaginando que vai acontecer alguma coisa na sua vida quanto a isso, tá? Nós precisamos estudar mais sobre a soberania de Deus na humanidade e nas nossas vidas e parar de acreditar em todas as baboseiras. Vamos lá? Outra questão que nós queremos entender é a abordagem histórica, é o contexto histórico. Como eu disse para vocês, a mensagem de Deus, primeiro, ela é revelada a alguém, a algum povo ou a alguma comunidade, em virtude de alguma circunstância que esteja vivendo. Vamos entender então agora o contexto histórico do livro de Apocalipse, ou seja, o momento histórico da igreja e de que João estava passando. Por volta dos anos 70, o apóstolo João ele assume o pastoreio de Éfeso. Está lembrado lá do livro da carta de Paulo aos Efésios, né? Ao qual incluía algumas igrejas. Então era como se fosse uma regional, como então as 7 igrejas da Ásia Menor. Então podemos dizer também que a carta, a revelação de Apocalipse, é uma revelação a um pastor de igrejas que cuidava de um rebanho de igrejas. Tá? Em Roma, Nero, imperador romano, iniciara a perseguição aos cristãos. Contudo, ainda não se iniciara o fogo ardente de que Pedro fala na sua primeira carta. Tá? Você viu que fogo ardente eu deixei sobre aspas, né? Conhecemos um pouco da história, ou você já ouviu
que Nero ele era um imperador meio que louco e ele queria construir uma cidade chamada, né, com seu próprio nome, mas para isso ele tinha que destruir Roma. Então ele põe fogo na sua cidade e existe um bode expiatório, alguém para culpar, que é os cristãos, tá? No entanto, Domiciano, quando se tornou imperador, intensificou a perseguição aos cristãos. Como ficará evidente nessas páginas da história, Domiciano, ele era um imperador frio. Ele instituiu a adoração do imperador e começava suas proclamações com as palavras: Nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Todas as pessoas tinham de se dirigir a ele como Senhor e Deus. Ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus, e por ordem dele, João foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa, rochas vulcânicas, localizada no mar Egeu, com mais ou menos 16 quilômetros de extensão, por quase 10 quilômetros de largura. Nessa ilha havia um campo penal de prisioneiros de cadeia, né, romano, em que os prisioneiros trabalhavam nas minas. Não imagina aquele mineiro imagina aquele que ficava quebrando pedras, tá? Nesse ponto isolado do mundo, João recebeu as visões que compõem Apocalipse. E ele escreveu isso por volta do final do primeiro século, aproximadamente o ano 95 depois de Cristo. Existem alguns erros históricos, uma diferença de datas, mas aproximadamente no final do primeiro século. Agora eu queria que você entendesse algumas coisas. João, ele já estava vivo quando ele foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, irmão de Tiago. Então, se João ali tinha mais de 20 anos quando começou a seguir Jesus, nós estamos falando do ano 95, em torno de 62 anos. João já estava muito velho de idade. Podemos dizer que entre 80 e 100 anos, com certeza. Ele estava preso, trabalho escravo, trabalho de prisioneiro, trabalho forçado, né? Passando por um terrível momento da história da igreja de perseguição. Esse momento vai estender por mais 2 séculos e cada vez mais adversos. E mesmo assim esse homem foi capaz de ouvir a voz de Deus. Fantástico, né? Tá? Caráter do livro. Quando eu falo caráter do livro, eu quero dizer aquilo que caracteriza o livro. Nós muitas vezes não entendemos uma aula ou um texto que nós lemos ou um texto que nós ouvimos, porque muitos de nós não compreendem o significado de algumas palavras. Então, quando nós falamos o caráter de um livro, nós estamos dizendo aquilo que caracteriza um livro, aquilo que realmente você identifica como a tipo de livro ele é. Como, por exemplo, o livro de Atos, ele é um livro histórico. O livro de Provérbios, de Salmos, é um livro que chamamos um livro poético. Os Profetas Menores, um livro de literatura profética, né? Então, o que caracteriza o livro de Apocalipse? Apocalipse ele é um relato único, né? O texto de João é profético. Ele é um relato de profecias. Vamos observar os textos aqui ditos? Capítulo 1 de Apocalipse, verso de número 3, diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Tá? Apocalipse 10, verso 11, diz assim: Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis.
Apocalipse 19:10 diz assim: Então caí aos seus pés para adorá-los, mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eita Deus! Ouça isso. O testemunho de Jesus. O testemunho de tudo aquilo que Jesus disse e fez é o espírito da profecia. Capítulo 22, último, verso 7, diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro. Versos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, né, e assim continua, verso 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia. Então nós podemos dizer que o livro de Apocalipse, ele é um livro profético, tá? Podemos também afirmar que o livro de Apocalipse, ele é um livro cristocêntrico. O que quer dizer isso? Jesus no centro. O centro da mensagem de Apocalipse é Jesus. Na verdade, toda a Bíblia o é, mas é Jesus, tá? Não podemos abordar o livro sem a perspectiva da revelação, da vida, da obra, da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Ele é a revelação de Jesus Cristo, não apenas um programa profético. Não é apenas sobre as coisas que hão de acontecer, mas é sobre tudo aquilo que já aconteceu, acontece e acontecerá. Então ele é um livro ad eterno, tá? Ele, Jesus, ele é o rei sacerdote ressuscitado no capítulo 1. Ressuscitado no capítulo 1. Aquele que examina a igreja no capítulo 2, que recebe a adoração, louvor e o título de dono da criação no capítulo 4 e 5, que julga o mundo e retorna em glória nos capítulos de 6 a 19, que reina em glória e em poder nos capítulos 20 e 22. Então, você vê Cristo em todo o tempo no livro de Apocalipse. Ele é um livro de abertura, então profético, cristocêntrico e abertura. Ele abre algo. O que eu quero dizer com isso? No sentido literal da palavra, Apocalipse é revelação. Então, podemos dizer descoberta, abertura, que descobre algo. Descobre, não é de encontra, né? É algo que está coberto, ele foi descoberto. Ele foi revelado, né? Não sei se quando você já brincou disso, você que é pai, mãe, tio, avô, vó, né? Já brincou de pique-esconde com a criancinha, que você pega uma coberta, joga na cabeça, descobre e fala assim, achou! É disso que está falando. Ele é um livro de descoberta. Daniel recebeu a ordem de selar o seu livro. E João, de não selar as palavras desse livro. Interessante isso, né? Vamos ver as referências. Tá? Daniel capítulo 12. É importante quando a gente cite uma referência que a gente vai até ela para que você entenda o que a gente está dizendo. É um pouco complicado quando citamos uma referência, às vezes é pegar todo o contexto, mas fica aí para você. É só você que entrar no grupo de WhatsApp e você vai receber a aula de hoje e você vai poder degustá-la, tá? Mas você, Daniel 12:4. Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim.
Opa! Lá em João, lá em Apocalipse, né? Capítulo 22, verso 10, já diz o quê? Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, Apocalipse ele é de Cristo, né? Apocalipse ele é a revelação racional. Então, a gente tem falado muito sobre adoração intencional. Servir a Deus de forma intencional, sobre intencionalidade. Talvez novamente você quer ter uma visão, uma perspectiva mais esotérica, mais, né, mais mística. Mas Deus fala assim, olha, ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amar a Deus com paixão, amar a Deus com disposição e amar a Deus de forma inteligível, de forma consciente. Então, Apocalipse ele é a revelação racional e ordenada de Cristo e de sua vitória final sobre Satanás, sobre o pecado e sobre o sistema mundano. Oh glória! Tá? Deixa eu achar aqui o ponteiro do meu mouse que roubaram. Ele é também um livro simbólico que faz uso de simbolismo. A frase Deus lhe deu para mostrar sugere o uso de sinais e de símbolos na transmissão dessa mensagem. É um pouco complicado a partir da perspectiva de Deus, porque muitas das coisas que João viu nem ainda haviam sido criadas. Então, como que João iria comparar aquilo que ele estava vendo, a não ser com algo que existe hoje? Talvez você diga, olha, eu encontrei algo que parece com uma lapiseira. Então você vai imaginar este algo a partir daquilo que você conhece. Da mesma forma, João estava tentando contextualizar para que aqueles que ouvissem sua mensagem, eles entendessem. Então não tem como você se transpor ao futuro sem antes você se transpor ao passado e entender o uso dos sinais e do simbolismo que João prega na sua mensagem, tá? Alguns desses símbolos são explicados. Por exemplo, Apocalipse capítulo de número 1, verso 20. Olha o que está escrito aqui. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, claramente o texto propõe um símbolo, estrelas, castiçais e anjos, e ele mesmo, o anjo na verdade não é aquela figura de asas, anjo é aquele que foi enviado. Pode ser também com asas, né? Mas não é o caso. Capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos. Então, mas outras não são, como o verso 4, ao redor dele estavam outros 24 tronos e 24 anciões, e estavam vestidos de branco, na cabeça tinham coroas de ouro. Ponto. Não explica isso. Capítulo de verso 11 e capítulo 11, verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, né? Vestidas de pano de saco. Então ele usa uma alusão a um termo do passado e não tem, tá? Agora outros já são interpretadas a partir da perspectiva de referências paralelas de outros textos bíblicos. E aqui está uma coisa que nós chamamos de chave hermenêutica, né? A própria Bíblia, ela interpreta ela mesma, né? Então é interessante. Capítulo 2, verso 7. Olha o que diz aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fazendo uma associação a Gênesis, ao Éden. Capítulo 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná.
fazendo uma alusão à comida que veio do céu lá do Velho Testamento. Capítulo 2, verso 27. Ele as governará com cetro de ferro e os despedaçará como um vaso de barro, fazendo uma alusão a um texto profético que está em Salmo capítulo 2, verso 9. Então, João ele faz essa linkagem ao Velho Testamento. Capítulo 2, verso 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Tá? Então, fazendo uma alusão a textos e a referências do Velho Testamento. Tá? Esse simbolismo espiritual era claro para os cristãos que recebiam um relato, mas não para os perseguidores romanos. Então, a mensagem é para os perseguidos. E essa mensagem de Apocalipse, não uma mensagem de conversão aos perseguidores. Tenha em mente que os símbolos referem a realidades. Por exemplo, a bandeira testemunha a existência de uma nação. Em Apocalipse 1, dos versos 12 até o verso 16, o retrato de Cristo não é literal. Cada um dos símbolos transmite uma verdade espiritual sobre ele. Do que está falando o texto? Por exemplo, voltei-me para ver quem falava comigo e vi semelhante a um filho do homem, que chegava com uma veste que chegava aos seus pés, em um cinturão de ouro ao redor do peito, a cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Então, na verdade, Cristo não é dessa forma, como está sendo representado, mas há uma representação da visão espiritual com elementos naturais. Tá? Também podemos dizer que o livro de Apocalipse ele tem um fundamento no Antigo Testamento, e é impossível entender esse relato sem ligá-lo às escrituras do Antigo Testamento. Dos 404 versículos de Apocalipse, 278, muito mais que a metade, fazem referência ao Antigo Testamento. Calcula-se que Apocalipse faça mais de 500 referências ou alusões ao Antigo Testamento, sendo os livros mais citados como Salmos, Daniel, Zacarias, Gênesis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel. Apocalipse também ele é um livro numérico. Tá? O relato apresenta várias séries de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candeeiros, que é aquele lugar que põe a vela, né, candelabro. Né? Ele também menciona muitas vezes o número 3,5. Né? Então, Apocalipse capítulo 11, versos 2 e 3 fala assim, olha: exclua, porém, o pátio exterior e não meça, pois ele foi dado aos gentios. Verso 3: darei, porém, 2 testemunhas, e eles me profetizarão durante 1260 dias, 3 anos e meio. Tá? E aí encontramos também 144 mil, que são múltiplos de 12 vezes 12 mil. Israelitas selados, 12 estrelas, 12 portas, 12 fundamentos, com as referências que você pode ver aí na sua compartilhamento da sua tela. Então, o que nós conseguimos entender com isso? O que nós podemos caracterizar o livro, tá? Que ele é um livro universal. Apocalipse foca em todo o mundo. João vê povos, línguas, nações, reis. Esse relato representa o julgamento do mundo por Deus e a sua criação de um novo mundo para o seu povo. Apocalipse é Deus julgando a maldade do povo. Também ele é um livro sobre a majestade. A partir do capítulo 4, esse é o relato do trono, em que lemos a respeito do rei e seu governo. O relato menciona 44 vezes a palavra trono, 37 vezes a palavra rei, reino, ou o verbo reger, e cerca de 40 vezes poder e autoridade.
vemos Cristo em Apocalipse como sendo soberano do universo que governa seu trono celestial. Tá? Ele é um livro solidário. Ao longo do relato, vemos o sofrimento do povo de Deus e a compaixão do céu por este povo. João está no exílio. Antipas foi martirizado. A igreja de Esmirna enfrentará o aprisionamento de alguns dos seus membros. Almas sobre o altar clamam pelo julgamento vingador de Deus. Aproxima-se a hora do julgamento. A mulher está embriagada com o sangue dos santos. Todavia, Deus julgará o mundo e salvará o seu povo. Podemos dizer que, quando digo que o livro de Apocalipse ele é um livro solidário, podemos dizer que ele é um livro de esperança para o aflito. Ele é um livro de apogístico, vem de apogeu. Ele é o ápice da cena da história de Deus com a sua criação. Tudo culmina para isso, tudo aponta para este momento. Esse é o momento, é o grande finale da história de Deus. Apocalipse ele é o apogeu da Bíblia, mostra o cumprimento do plano de Deus, do plano e dos propósitos de Deus para o universo. É tudo aquilo que Deus disse, todas os nós que foram desatados em Apocalipse, eles se fecham, eles se cumprem, eles se completam. E aí nós vemos então a palavra de Deus sendo cumprida de forma cabal, e é um motivo de muita esperança e de muita glória, tá bom? A partir da próxima aula, vamos continuar essa aula, né? Deu o nosso horário. Vamos falar sobre a interpretação do livro de Apocalipse. Mas o que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre o esboço, né, do livro, esboçamos o livro. Depois também entramos num contexto histórico do livro. E depois do contexto histórico, aquilo que caracteriza o livro, como sendo um livro profético, cristocêntrico, um livro de revelação, simbólico, um livro que tem fundamentos, que fundamenta-se no Antigo Testamento, um livro numérico, um livro universal, um livro sobre a majestade de Cristo, um livro sobre esperança e um livro sobre o apogeu do clímax da história, do cumprimento da história de Deus ao seu povo. E assim encerramos essa primeira parte da primeira aula aqui com você. Deixa eu voltar aqui para a gente poder bater um papo olho no olho. Uau! Acredite, quase uma hora já foi, tá? Queridos, estamos aí então nessa primeira parte da primeira aula. Estamos introduzindo o livro de Apocalipse, esboçamos, falamos sobre o contexto histórico e sobre a característica ou aquilo que caracteriza o livro. Você quiser receber mais algumas informações, já te disse antes, aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, nós temos aí o link para o grupo do WhatsApp. É só clicar nele com seu celular e você vai poder entrar nesse grupo. Nesse grupo não há moderação, ou seja, as pessoas não ficam ali falando, tá? Se você quiser ter a sua resposta, a sua pergunta respondida, é aqui no vídeo. Aqui nos comentários você vai poder fazer perguntas, interações sobre a aula e nós vamos então eventualmente ali responder naquele grupo para todos. Ali também eu vou disponibilizar, né, o conteúdo da aula para todos que ali entrarem. Entrando no grupo eu te mando a aula ali para você, ok? Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, né? Estamos aqui, na descrição também tem as nossas redes sociais. Estamos aqui para servir você, servir a igreja na face da terra. Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Ale Rocha, no caminho. Até a próxima, em nome de Jesus.